2 Timóteo 3:14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, fale ao nosso coração nesta noite. Abençoe especialmente essa série sobre este tema tão importante, Senhor, neste mês de janeiro, e este estudo de hoje. Senhor, fale ao nosso coração, abra o nosso coração, tanto que possamos entender como aceitar tudo que for a Tua palavra, com fé, com obediência, com humildade, para o nosso bem, para a Sua glória, pedindo perdão, Senhor, dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu disse para vocês que hoje, nessa noite, eu vou falar, né? Sobre os inimigos das Sagradas Escrituras, irmãos. É isso que eu pretendo fazer agora. E vocês lembram até onde chegamos, né? Primeiro nós dissemos aqui, rapidamente vamos relembrar até onde nós caminhamos aqui nessa série de estudos. Primeiro nós vimos que o apóstolo Paulo disse que é a Bíblia que nos torna sábios para a salvação, e que ela também instrui o homem que já é salvo para que ele viva uma vida segundo as boas obras, uma vida de boas obras, e que ela é inspirada por Deus. E aí também nós vimos que essa salvação é mostrada pela Bíblia nos dois testamentos, o Antigo Testamento prometendo e o Novo Testamento cumprindo a promessa de salvação em Cristo Jesus. E que essa promessa, ela vem a nós no Antigo Testamento em termos de alianças, que são alianças da promessa. Aliança com Noé, Abraão, Moisés e Davi. E que o Antigo Testamento, nele vem a aliança mais importante, que é a nova aliança, quando Jesus Cristo vem para a nossa salvação. E vimos também, meus irmãos, que nós podemos chamar essa história, portanto, da Bíblia, da história da redenção, a história da salvação. E observamos, irmãos, que essa história, ela tem algumas partes. Ela fala, então, de uma criação, de uma queda, de uma redenção, de uma consumação. E que essa história que conta essas partes, meus irmãos, ela responde às grandes perguntas da vida. Ela responde à pergunta: existe sentido para a vida? Eu fui criado? Por que o mundo ele é assim, desse jeito? Por que o mundo tem tanta maldade, problemas, dores? E o ser humano ele se sente sem paz. O que vem depois da morte? Haverá justiça, haverá um juízo final? Então, nós observamos que a Bíblia ela responde isso. Ela diz que nós não somos o acidente. Nós fomos criados por um Deus bondoso, que criou tudo bom, mas que os homens caíram ouvindo Satanás, e a partir dali, eles então passaram a viver uma vida de rebelião a Deus. Nós vimos que Deus nos criou para a sua glória, que Deus nos criou para o amor, amar a Deus e amar ao próximo. Mas os homens passaram em Adão, a partir de Adão, ouvindo a serpente, passaram a odiar a Deus e a odiar uns aos outros, e eles então trouxeram sobre si, como eu procurei mostrar hoje de manhã, a justa ira de Deus, um Deus bom que tem que se voltar contra tudo que é mal. E os homens estão condenados, segundo o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 3. Mas, graças a Deus, a Bíblia diz, né? Há uma solução? Há uma solução. Jesus Cristo, que é prometido exatamente na Bíblia, ele veio a esse mundo, ele se tornou homem, ele morreu no nosso lugar, ele ressuscitou, e ele é aquele então que através da fé nele nós somos redimidos. Eu disse para vocês de manhã, o homem merece a condenação, ou ele morre ou outro morre.
O homem tem odiado a Deus, ele merece a condenação. Como é que Deus resolve isso? Deus resolve isso com amor. Deus faz com que outro morra. Deus dá o seu filho, o seu unigênito, para morrer por esse homem pecador. E a partir do momento que esse homem crê em Deus, ele está redimido. Ele entra num processo de santificação. E ele então, na consumação, quando Jesus voltar, quando aquele grande propósito de Deus, que é esse que Deus quer na verdade, que existe uma rebelião no universo de Deus, os anjos estão rebelados, parte dos anjos, a humanidade está rebelada, mas então Deus vai trazer tudo, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 1, tudo debaixo do poder de Cristo Jesus, tanto no céu como na terra, na consumação. Então é isso que Deus está fazendo, Deus está fazendo uma obra. E a Bíblia, irmãos, é o único livro que mostra isso para nós. Ele é o livro que mostra então essas verdades e que, portanto, como Paulo diz aqui no versículo 15, que ela nos faz sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, e nos leva às boas obras, transforma a nossa vida, porque é Cristo que transforma a nossa vida. Então, a palavra de Deus é fundamental. Agora, eu disse para vocês uma coisa ainda, no primeiro estudo, irmãos, eu fiz uma comparação com vocês sobre a situação deste mundo, a situação espiritual do mundo. Eu disse para vocês assim, que o mundo é como uma noite muito escura, profundamente escura, e que não tem, enfim, como as pessoas enxergarem nada, não há luz nesse mundo, e que além disso, além da situação já ser grave, mas o mundo nos apresenta falsas luzes. Então, por isso que a Bíblia é tão importante, porque a Bíblia, como o salmista diz lá no Salmo 119, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, a palavra de Deus. E no Salmo 19 diz que ela dá sabedoria. E aqui mesmo o apóstolo Paulo diz, ela nos faz sábios para a salvação, ou seja, nós temos essa lâmpada que Deus nos deu, as Escrituras, e ela então é para onde nós devemos correr para saber dessas coisas. É o único meio de nós entendermos tudo isso. Mas existem as falsas luzes, meus irmãos, e hoje eu quero falar delas. Hoje eu quero mostrar para vocês que nós temos inimigos da palavra de Deus, inimigos do Evangelho, inimigos da verdade de Deus, inimigos da Bíblia. Então nós podemos dizer que a nossa situação, a nossa necessidade da Bíblia é tão grande, como eu disse para vocês no primeiro estudo, no primeiro domingo deste mês, de manhã, que nós não temos luz alguma, é só ela que nós temos, ela é suficiente. Ela traz para nós todo o conhecimento de Cristo, mas ela também é importante porque nós temos falsas luzes, nós temos enganos. Então nós precisamos saber, nós precisamos ir a ela, mas nós precisamos estar consciente dessas falsas luzes, consciente desses inimigos, consciente dessas fontes de, vamos dizer assim, de escuridão que estão nesse mundo. E eu quero dizer para vocês que a Bíblia ela está cheia de alertas. Vocês lembram que o próprio Jesus disse no Sermão da Montanha, eu citei também isso aqui no primeiro estudo, Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas, tenham cuidado com tudo aquilo que vai afastar vocês da porta estreita. Ele tinha falado da porta estreita, que a porta larga, o caminho largo, ele conduz para a perdição, mas existe uma porta estreita e um caminho estreito que conduz para a vida. A porta estreita é Cristo, mas ele disse junto, nesse contexto aí, quando ele fala da porta estreita, a porta larga, ele diz, acautelem-se dos falsos profetas, tomem cuidado com os falsos profetas, porque Jesus está querendo dizer que os falsos profetas ficam perto ali da porta estreita, iludindo as pessoas, desviando as pessoas da porta estreita. Eles são então pessoas extremamente malignas, que estão trabalhando para a perdição dos seus semelhantes. Existe então esse alerta da Escritura. Jesus diz cuidado, e o cuidado de Cristo é um cuidado que não simplesmente diz assim, olha, existem lobos, e isso já seria um alerta necessário, né? Alguém diz assim, olha, hoje até a gente conversou sobre cobras aqui de manhã, né? Então tem cobra ali, cuidado com a cobra, cuidado com uma serpente, cuidado com um animal venenoso, já seria um alerta importante.
Mas o alerta se torna mais importante porque Jesus diz que os lobos não vêm como lobos. Os lobos, eles vêm como cordeiros, como ovelhas de Cristo. Eles vêm disfarçados. Existe então um perigo duplo aí, porque existe o lobo, mas o lobo não se mostra. Quem dera que se mostrasse, porque seria mais fácil, mas o lobo se disfarça. O lobo, ele vem como coisa boa. Então a Bíblia diz que existem enganos no mundo, só que esses enganos não vêm como enganos. Existe a destruição no mundo, mas não vem como destruição. Existe o caminho largo, a porta larga e o caminho largo, que conduz à perdição, mas que não vem como perdição, vem como salvação. Vem como uma coisa benéfica, vem como algo bom. Então o mundo, ele não somente tem um engano, mas ele tem um engano disfarçado de verdade. É um engano que ele é tão perigoso exatamente por causa disso, porque ele não diz assim, eu sou um engano, né? Eu estou aqui para iludir vocês. Ele vem como, não, eu estou aqui para eu estou aqui para dizer a verdade, para ajudar vocês. No entanto, é engano, irmãos. Então existem esses alertas nas Escrituras. O apóstolo Paulo também alertou. Ele disse, olha, nós temos um inimigo muito poderoso. Nós temos a carne, nós temos o diabo. Quando ele falou da carne, ele disse, não deem chance para a carne. Quando ele falou do diabo, ele disse, olha, o diabo, ele vai atacar vocês, as hostes malignas vão atacar vocês. Vocês precisam de uma armadura, vocês precisam se preparar. O mundo é uma luta, a luta pela verdade, a luta a mentira está atacando a verdade. A Bíblia então, ela é tão importante, irmãos, porque ela nos diz assim, cuidado. Ela nos diz para nós termos cuidado. Sabe quando vocês pegarem qualquer veneno, vocês vão ter ali os alertas, né, na embalagem do veneno, alertando e dizendo, cuidado, isso aqui é perigoso. Quando vocês têm aquela instalação, vem aquela instalação elétrica, isso tem até nas instalações das nossas casas hoje em dia, é recomendado que se ponha um alerta ali, cuidado, porque aquilo mata. Então, meus irmãos, a Bíblia é o único livro, deixa eu falar, por isso que ela é tão importante, porque ela é o único livro que nos alerta. Esse alerta não tem lugar nenhum. Esses alertas nós não vamos encontrar em parte alguma, muito ao contrário. Por todo o mundo está sendo dito que não existem esses perigos, não existe esse problema. Então o mundo ele é enganoso, é uma noite muito escura. Então por isso que esse livro é tão importante. É por isso, irmãos, que a Bíblia, tanto ela nos mostra a salvação, e é por isso que nós temos que nos aproximar dela, nos apegar a ela, e ler esse livro, e meditar muito nesse livro, e ouvir pregação bíblica. Por isso que a igreja existe, para pregar as Escrituras. Porque nós precisamos conhecer a salvação, mas nós precisamos também ser alertados. Nós precisamos entender os perigos, meus irmãos, que existem. Então hoje eu quero mostrar para vocês, com a graça de Deus, o que a Bíblia fala e como ela é importante, porque ela mostra exatamente isso. Irmãos, eu vou percorrer aqui com vocês alguns trechos das Escrituras. E hoje eu quero começar com o Evangelho de João, no capítulo 3. Peço para vocês abrirem comigo. No capítulo 3, a partir do versículo 19, texto muito conhecido nosso. Na verdade, os textos que nós vamos ler aqui, eu creio que todos os irmãos já conhecem bem. Mas o Senhor Jesus, ele diz assim, e a condenação, João capítulo 3, verso 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Bom, eu quero
falar para vocês que tudo é uma questão de amor. Tudo é uma questão assim do que nós estamos amando. Porque o que eu falei para vocês semana passada, domingo à noite? Domingo passado à noite. Eu disse para vocês que Deus, Ele nos criou para manifestar a sua glória. E segundo o Senhor Jesus Cristo, o resumo dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós falamos assim semana passada, Deus nos criou para amar. Deus nos criou para amar a Ele. Deus nos criou para amar ao nosso próximo. Então isso é viver. Isso é viver, é encontrar o sentido da vida. Mas desde Adão para cá, desde que Adão caiu, ele não ama mais. Ele não ama mais a Deus. E ele não ama mais o seu próximo. Mas ele tem um amor. Ele tem uma afeição. Ele tem uma disposição. Ele tem aquilo que o coração dele, quando ele pensa, o coração dele se aquece. O coração dele se anima. O coração dele tem prazer. E busca aquilo com grande força. Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, ele quer dizer amar a Deus com todo o teu ser. Então, desde Adão para cá, o ser do homem, todo o ser do homem, o coração do homem, ele continua amando, só que ele não está amando mais a Deus. Ele está amando o quê? Amando o pecado, amando a iniquidade, amando aquilo que Deus diz que é mal, amando o que provoca o ódio de Deus, a ira de Deus, amando o que é odioso. Então o Senhor Jesus Cristo diz aqui que eles amam tanto o pecado que eles também vão, consequentemente, eles não vão, melhor, vou colocar assim como está no texto, eles não vão amar a luz, porque a luz, ela mostra o pecado, e a luz, ela reprova o pecado. Você vê que o versículo 20 diz, porque todo aquele que faz o mal, odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, o que nós temos aqui, meus queridos irmãos? Nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo dizendo que o homem, por causa do amor aos seus pecados, porque ele se apega aos seus pecados, ele está, assim, como é que eu posso dizer? Ele está totalmente, todo o seu coração, todo o seu ser, cada fibra do seu corpo, cada emoção e o seu espírito, o seu ser todo está tão voltado ao pecado que ele vai odiar quando algo mostra que aquilo é reprovável, que aquilo é mau, que aquilo é sujo, que aquilo é iníquo, que aquilo é indefensável. Então o que faz isso? Ora, o que faz isso é a luz. Mas quem é a luz? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Onde está Jesus? Jesus está na palavra. Jesus é a palavra encarnada. E ele se revela na palavra escrita, nas escrituras. Então, a lâmpada das escrituras, o Cristo que aparece nas escrituras, ele é um Cristo que mostra a iniquidade, que mostra a feiura, que mostra a imundície, que mostra aquilo ali como coisa reprovável. Então, toda vez que a Bíblia é anunciada, e que, portanto, o Cristo da Bíblia é anunciado, os homens, os próprios homens, eles se revoltam, porque está reprovando o que eles amam. Então, os homens, eu quero que vocês pensem muito nisso, porque isso é uma questão importantíssima. Os homens são inimigos da Bíblia.
Então, qual é o primeiro inimigo da Bíblia? Sou eu e você. Nós somos inimigos das Escrituras. Nós somos inimigos do Evangelho. Claro, eu sei que eu estou falando aqui com crentes, então vocês não são mais inimigos. Nós não somos mais inimigos, graças a Deus. Mas mesmo nós ainda temos a carne. O que é a carne? A nossa natureza pecaminosa. Então essa natureza ainda continua odiando a Bíblia. Ainda continua odiando o Evangelho. Ainda continua odiando as coisas de Deus. A carne é a nossa natureza, que permanece em nós. É esse defunto que a gente leva até o túmulo. Essa coisa morta, corrompida, que todo cristão sabe que tem, que se levanta para pecar e que quer odiar, quer guardar o ódio dos outros, quer cobiçar o que não tem que ser cobiçado, não quer orar, não quer vir para a igreja, não quer buscar Deus, mas busca as coisas do mundo. É a carne, é a natureza. Isso está em nós, todo cristão sabe. Se quiserem entender melhor, chegue na sua casa e leia hoje Romanos capítulo 7 e veja o que Paulo diz lá sobre essa carne. Mas, meus irmãos, o problema somos nós. Nós somos inimigos por natureza. O ser humano é inimigo. O ser humano ele faz um boicote contra si mesmo. Ele luta contra si mesmo. Porque o que ele está fazendo? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, Paulo diz lá em 2 Timóteo, que a Bíblia nos torna sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, o próprio homem, ele trabalha para a sua perdição. Ele trabalha para que ele vá para o inferno. Ele busca o inferno, irmãos. Ele busca a morte, ele busca a destruição de si mesmo. Ele é autodestrutivo. Então, quando a palavra mostra para ele o seu pecado, ele diz, ele odeia todo o seu ser essa palavra, essa verdade, porque ele ama o pecado. Ele ama aquela coisa mortal, o mal dos males. Ele ama o pior dos venenos. Ele ama a própria morte. Qual é a saída do pecado? A morte. Pois bem, ele é inimigo de si mesmo. O nosso primeiro inimigo somos nós mesmos. Então todo o nosso coração, todo o nosso ser é anti-evangelho, é anti-bíblia, é contrário às Escrituras. Por quê, meus irmãos? Porque nós não queremos reconhecer os nossos pecados. Mas o que é o pecado? O que é o pecado? O pecado é quebrar o conceito mais básico de pecado, não é? Que nós todos sabemos. O que é pecar? É quebrar a lei de Deus. É ir contra Deus. Então o Senhor Jesus Cristo também diz, lá no capítulo, agora meus irmãos, peço para vocês lerem comigo, no capítulo 15, no capítulo 15, no versículo 17, olha o que Jesus Cristo diz. Jesus Cristo diz assim, vamos ler, capítulo 15, versículo 17, ele diz assim: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Veja que é sempre uma questão de amor. Sempre amor. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ora, quando você está amando uns aos outros, você está amando a Deus. Porque quem ama a Deus, ama seu irmão. Mas aí ele faz o contraste, né? Ele diz, mas o que há no mundo? O mundo, o que existe no mundo é isso aqui, do versículo 18. Ele diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então existe um ódio no mundo. Por que o mundo odeia a luz? Porque o mundo odeia Jesus, que é a luz. Mas por que odeia Jesus? Porque Jesus vem de Deus. Jesus é Deus. Então você vê que mais adiante um pouquinho, ele diz assim, versículo 22, se eu não viera, nem lhes houvera falado,
não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Ou seja, Jesus falou, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra encarnada. E aí ele diz assim, eles não têm desculpa porque eu falei. Mas aí ele diz no versículo 23, aquele que me odeia também a meu Pai. Então a grande questão é por que o mundo rejeita a luz? Sabe por quê? Porque a luz vai mostrar que você está vivendo contra Deus, em rebelião a Deus. E isso é a coisa mais iníqua que existe, porque Deus é o sumo bem, então todo pecado é o sumo mal, todo pecado ele é contra o bom Deus. Então Cristo vai mostrar essa iniquidade, essa realidade do pecado, que eu estou dizendo assim para mim mesmo o tempo todo: Deus não é Deus, eu não aceito a divindade, eu não aceito que exista um Deus a quem eu tenho que honrar. Eu passo a minha vida toda dizendo, não há esse Deus, e eu passo a minha vida toda seguindo Satanás, lá no Jardim do Éden, que disse, sereis como Deus. Eu quero ser Deus no lugar de Deus. Então, eu odeio a Deus. E como Cristo Jesus mostra que esse é o meu problema, e que isso é indefensável, que isso é imundo, e a luz mostra isso, eu passo então a odiar essa pregação e essa verdade que mostra o meu problema, porque eu não quero reconhecer que isso é um problema, eu não quero reconhecer que isso é algo indefensável, eu quero continuar vivendo no mundo de Deus, contra Deus, sendo o meu próprio Deus, dirigindo a minha própria vida. Então Jesus está dizendo aqui, eles odeiam a mim porque odeiam o Pai, porque eu vim do Pai, porque eu sou Deus encarnado, e não tem causa para isso. Ele diz no versículo 25, mas é para que se cumpra a lei, a palavra que está escrita na sua lei, odiaram-me sem causa. Eles vivem uma vida louca, irracional, é loucura das loucuras. Então existe no coração humano, meus irmãos, uma loucura espiritual, uma insanidade espiritual. Os homens, eles estão vivendo contra Deus, e quando vem a luz do Evangelho mostrando que esse é o problema deles, que isso está destruindo a vida deles, que isso os levará em breve em que a ira de Deus, justa de Deus, como eu disse para vocês, um Deus bom tem que se voltar contra o mal, isso vai cair sobre eles, e que, porém, Deus diz, olha, o meu filho veio para salvar homens como vocês, se arrependam, creiam nele e vocês serão salvos. Tudo que eles fazem, sabe o que é? É odiar esse Cristo e aumentar ainda mais os seus pecados, como Jesus diz. Agora não tem desculpa, porque o Evangelho é pregado, a Bíblia é dada, a palavra é dada a eles, escrita, o Evangelho é pregado, mas eles dizem, não queremos, nós odiamos. Então eles aumentam ainda mais o seu pecado. Então o inimigo, o primeiro inimigo, eu vou colocar assim, o primeiro inimigo, em termos assim de ser algo surpreendente, somos nós mesmos, meus irmãos. Nós mesmos odiamos por natureza este livro, esta palavra, esta mensagem. Algo que o Senhor Jesus Cristo vai dizer sobre um outro inimigo, que aí nós vamos entender por que ele é um inimigo para nós também. Ele é um inimigo, na verdade, da Bíblia. Vamos olhar agora João capítulo 8, versículo 37. João capítulo 8, versículo 37. E aqui nos é dito assim, por Jesus, que Jesus dá uma palavra aos judeus, que estavam muito confiados no fato de eles serem descendência de Abraão, descendência sanguínea, carnal, física de Abraão. Mas aí Jesus diz assim, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Por que procurais matar-me? Olha só o que ele fala, porque a minha palavra não está em vós. Vocês me odeiam, porque vocês me odeiam, vocês querem me matar. Vocês sabem que eles mataram mesmo Jesus. Eles levaram Jesus para a cruz, eles disseram, a multidão disse, crucifica-o, crucifica-o, porque eles odiavam Jesus. Por que eles odiavam Jesus, irmãos?
Jesus diz, porque a minha palavra não está em vocês, apesar de que vocês têm uma descendência física, vocês me odeiam. O que Jesus está mostrando? Jesus está mostrando que esse problema que somos nós mesmos, que é a nossa carne, que é a nossa natureza pecaminosa, ela não é resolvida pelos meios humanos. Não adianta, por exemplo, ser filho de crente. Não adianta que você seja um filho de Abraão. Olha só, Abraão é um crente em Cristo. Abraão creu. Abraão esperou a promessa. Abraão foi justificado. É dele que se diz, creu em Deus, e isso foi tomado como justiça. Ele foi justificado. Mas os filhos de Abraão não amam a palavra de Deus. Isso significa que há um problema sério na nossa natureza. Que descendência, que nacionalidade, porque eles eram judeus, eles eram da nação de Israel. Nacionalidade, educação, enfim, todos os benefícios naturais e normais, tudo que é natural não adianta, porque não muda o problema do coração. Existe algo tão terrível dentro de nós que a palavra de Deus não entra, não penetra, e nós não deixamos penetrar, porque a natureza nossa odeia a palavra. Então, o que Jesus está dizendo é que não adianta ser descendência de Abraão. Isso é totalmente irrelevante para essa questão. Eles continuam odiando a palavra. E ele diz mais assim, aí eles disseram, né? Jesus falou aqui no versículo que nós lemos, bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Quem que ele está falando? No versículo 39, ele responde a Jesus e disse, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Jesus aqui está falando agora que se fosses filhos de Abraão, mas no sentido espiritual da fé, vocês seguiriam Abraão. Vocês são descendência de Abraão. Já tinha dito no versículo 37. Mas vocês querem me matar. Vocês não são como Abraão. Abraão era um homem diferente. Vocês não são como Abraão. Porque vocês, versículo 40, ele volta a dizer, né, irmãos? Vocês procuram me matar. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade. Olha só que coisa. Vocês estão querendo matar um homem que tem dito a verdade que de Deus tem ouvido, e Abraão não fez isso. Abraão, lembra lá, Gênesis capítulo 12, o que diz? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. O que é isso? Palavra de Deus. E Abraão obedeceu. Abraão creu, Abraão saiu. E eles não estão fazendo o que Abraão fez. Eles estão rejeitando a palavra de Deus. Jesus diz aqui, meus irmãos, que eles têm outro pai. Não é Abraão, não é Deus. Eles voltam a dizer para Jesus no versículo 21 assim, olha só o que eles dizem, nós não somos nascidos de fornicação, nós temos um pai que é Deus. Aí Jesus diz para eles, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Vocês estão enganados. Vocês não são filhos de Deus. Porque se vocês fossem filhos de Deus, se a natureza de vocês fosse uma natureza conforme uma natureza de filho de Deus, vocês iam me ouvir porque eu vim de Deus. Ele diz, sabe por que vocês não entendem a minha linguagem? Versículo 43, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vocês não entendem porque vocês não podem ouvir. Aí Jesus é claríssimo quando diz quem é o pai deles. Vós tendes por pai, verso 44, ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque a verdade nele, não há verdade nele, perdão. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí olha o que Jesus diz no versículo 45. Porque vos digo a verdade, não me credes. Vocês são filhos não de Abraão. Vocês não são descendência de Abraão. Vocês tampouco são filhos de Deus. Vocês são filhos de Satanás.
vocês são filhos do diabo. Vocês seguem o pai de vocês, que é mentiroso e assassino. Vocês não ouvem a minha palavra, como o pai de vocês não ouviu, não se apegou à verdade, mentiu no jardim do Éden, e ele é o pai da mentira. Vocês querem me matar como o pai de vocês, Satanás, matou Adão no jardim do Éden, porque ele fincou a espada do pecado no coração de Adão pela mentira, e matou Adão e todos nós. Satanás é o assassino, o diabo matou a humanidade. Jesus está dizendo: vocês são igual ao pai de vocês. Vocês amam a mentira como o pai de vocês. Vocês falam a mentira como o pai de vocês. E vocês são assassinos como o pai de vocês. Vocês vivem conforme o pai de vocês. O problema de vocês, então, é vocês mesmos. São vocês mesmos, melhor dizendo. Está escrito aqui, Jesus diz: é porque eu digo a verdade. Vocês não ouvirão ninguém que diz a verdade. Vocês ouvirão um outro inimigo da verdade, o diabo. O diabo. Vocês ouvirão o sedutor. Vocês ouvirão o pai da mentira, que matou Adão no jardim de delícias, e que para ele, vocês são presas fáceis na mão dele. Ele está matando vocês. Ele mente para vocês. Eu estou dizendo a verdade, mas vocês não querem a verdade. Mas o diabo mente para vocês. O diabo é sedutor, e ele continua mentindo. E aí vocês ouvem, vocês se apegam à mentira de Satanás. O diabo, ele é inimigo da Bíblia Sagrada. O diabo é inimigo da Bíblia Sagrada. O diabo é inimigo do Evangelho. O diabo é inimigo da verdade. O diabo é o pai da mentira. O diabo odeia esse livro, odeia essa palavra. Ele luta contra a palavra. Ele semeia mentiras, enganos. O homem é inimigo da Bíblia. O homem é inimigo da verdade. O homem é inimigo, e por isso ouve Satanás. O homem segue Satanás nas suas mentiras, nos seus enganos. Mas deixe-me avançar, meus irmãos, porque nós temos na Bíblia toda, mas especialmente aqui estou usando mais o Evangelho de João nesse momento, nós temos um outro inimigo. Nós temos aqui, voltando lá para o capítulo 15, meus irmãos, capítulo 15, no versículo 18, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: ele diz assim: o mundo vos odeia, mas sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então nós temos outro inimigo, o mundo. Percebe? O mundo. Então nós temos três inimigos, né? O próprio homem, Satanás e o mundo. O que é o mundo em João? O mundo em João é a humanidade caída. É a humanidade vista como, vamos dizer assim, inteira, caída em Adão, alienada de Deus, odiando a Deus, vivendo como se Deus não existisse, sendo para si o próprio Deus, criando deuses, criando ídolos, criando falsos deuses. Essa humanidade é outra inimiga. O mundo é o inimigo da verdade, é o inimigo da Bíblia, vai combater a Bíblia. Jesus diz lá no capítulo 16, eu peço para vocês lerem agora comigo, no capítulo 16, no primeiro versículo, o Senhor Jesus Cristo diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Vocês sabem disso, né? Já falei esse texto tantas vezes, já fiz a minha exposição em João, e de vez em quando eu volto aqui, mas é isso que o mundo faz. O mundo cria um Deus, e o mundo diz: esse é o Deus, só que não é Deus, é o Deus de acordo com o mundo rebelado, caído em Adão. Então diz aqui, esse é o Deus, e todos aqueles que não se dobrarem ao nosso Deus, nós vamos fazer duas coisas:
Ou nós vamos perseguir, ou nós vamos seduzir. Nós vamos apresentar as sinagogas, nós vamos apresentar os benefícios da cidadania judaica, nós vamos dizer assim: olha, vocês são judeus, vocês pertencem à sinagoga, vocês serem expulsos da sinagoga não vai ser bom para vocês, vocês vão perder benefícios deste mundo, vai seduzir então com os poderes do mundo, com as coisas deste mundo, com os tesouros do mundo, mas vai também perseguir, vai dizer assim: se vocês não se dobrarem diante do nosso Deus, nós vamos perseguir vocês, expulsando vocês da sinagoga e matando vocês, se for preciso. O mundo, então, é um mundo que está combatendo a verdade pela sedução, pela perseguição. O mundo está em plena luta contra a Bíblia, plena luta contra as Escrituras. Eu gostaria de até incentivar os irmãos a estudarem os ataques contra as Escrituras na história. Creio que poderá ser para todos nós muito instrutivo sobre essa questão. Mas o fato, meus irmãos, é que a Bíblia está sendo atacada por esses inimigos o tempo todo. Quais são os inimigos, meus irmãos? O próprio homem, o diabo e o mundo. E esses três inimigos, eles estão alinhadíssimos. Vocês percebem isso? Vocês percebem que tem como se fosse uma aliança maligna desses inimigos? Eles estão em harmonia. É uma espécie de trio. Eu ia usar Trindade, mas não vou usar Trindade. Mas é o trio da morte. E eles estão alinhados. Você tem um homem contra Deus, contra o Evangelho, contra a verdade, odiando. Você tem o diabo que apresenta mentira para o homem, alinhado ao que está no coração do homem, e o homem ouvindo, o coração do homem ouvindo o diabo. E você tem a humanidade toda caída, seduzindo e perseguindo os que se opõem às suas mentiras e atacando a Bíblia de acordo com o desejo do coração do homem e de acordo com as mentiras do diabo. Então, os três estão alinhados. Os três estão em aliança contra a verdade. E isso está ocorrendo nos nossos dias, meus queridos irmãos. Nos nossos dias. Quero avançar um pouquinho agora, dizer para vocês que existem dois tipos de ataque. Vamos dizer assim, o modo de operação deste ataque, irmãos, à palavra de Deus. As Escrituras mostram que existem pelo menos dois tipos. Primeiro está em Gênesis capítulo 3. Vamos lá? Também, claro, todo mundo conhece, mas agora eu quero mostrar esse aspecto para vocês. O que o diabo faz com relação à Bíblia, a palavra, vamos dizer assim, não tinha ainda a Bíblia, né? Mas a palavra de Deus ali, naquela ocasião, em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, diz que no versículo 2, a mulher disse à serpente o que Deus disse. Aliás, ela disse assim, porque ele perguntou, né? É assim que Deus disse, no versículo 1, não comereis de toda a árvore. Aí a mulher disse, e disse a mulher à serpente, com isso ela quer dizer, Deus disse assim, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E aí o que a serpente faz? A serpente diz assim no versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então aqui, como é que o inimigo da palavra de Deus ataca a palavra de Deus? Ele ataca a palavra de Deus através de um ataque assim, irmãos, flagrante, frontal, é uma negação clara, é dizer assim, olha, essa palavra é mentirosa, não tem meio termo, é assim, é mentira, Deus está mentindo.
Então, os inimigos da palavra, eles atacam muitas vezes dessa forma. Eles atacam a Bíblia e começam a dizer que não, isso não é verdade, isso não é verdade, isso não é verdade. O que está escrito não é verdade. É um ataque direto às Escrituras. Nós vamos ver isso em muitas formas, mas eu quero deixar apenas assim para os irmãos, não quero nem mesmo dar exemplos, quero apenas apresentar aqui como a Bíblia ela mostra desse ataque. Depois nós vamos mostrar para vocês esses, vamos dizer assim, alguns aspectos desse ataque. Eu vou mostrar no meu último ponto. Mas existe uma outra forma, e essa forma de ataque à Bíblia, ela é mais perigosa, meus irmãos, ela é mais perigosa. E nós vamos encontrá-la muito no meio religioso. Esse ataque mais assim flagrante, de negação mesmo clara, você vai encontrar mais no meio filosófico, no meio externo à religião, no meio, vamos dizer assim, secular, ateu, alguma coisa assim. Mas esse segundo tipo de ataque, ele está mais no meio religioso. Qual é, irmãos? É o que o diabo fez, imagine só, hein? Diante do próprio Jesus. Pega a sua Bíblia e abra comigo lá em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. E veja o que está escrito. Mateus, capítulo 4. A tentação de nosso Senhor Jesus Cristo. E a tentação, o diabo nessa tentação, olha o que ele fala, irmãos. Diz o versículo 1 de Mateus capítulo 4. Vamos ler a Sagrada Escritura. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui Jesus resiste à tentação, se firmando na palavra do Senhor. Aí olha o que o diabo faz no versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque... Aí o diabo cita as Escrituras, irmãos. Ele diz: Está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. O diabo diz assim: Jesus, olha, isso está escrito na Bíblia. Isso está escrito nas Escrituras. Está escrito, o diabo diz, está escrito. Salmo 91. Que os seus anjos, aos seus anjos, dará ordem a teu respeito. Te joga daqui, porque está escrito que os anjos vão te salvar. Aí Jesus diz para ele: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: não diga que Deus vai fazer, em suma é isso, não diga que Deus vai fazer o que Ele não prometeu na sua Escritura. Ele está dizendo para o diabo: neste salmo, Deus não está prometendo que vai nos salvar se nós nos jogarmos do pináculo, porque essa era a tentação, não é? Colocou sobre o pináculo do templo e diz: lança-te. Deus não está dizendo lá, Jesus diz que Deus vai nos salvar. Portanto, se Deus não está dizendo que Deus vai me salvar, se eu me jogar, isso não tem aquele sentido ali. Diabo, tu estás mentindo. Isso é tentar a Deus. Está escrito. Juntando Escritura com Escritura. A Escritura, ela não se contradiz, mas ela se harmoniza. Então está escrito. Em Deuteronômio, até aqui tem referência na minha Bíblia: não tentarás o Senhor teu Deus.
Isso significa então que o diabo ele estava usando um outro ataque. Ele estava citando as Escrituras, mas interpretando mal as Escrituras. O diabo é teólogo, irmãos. O diabo interpreta a Bíblia. O diabo usa a Bíblia, mas contra a Bíblia. Então existe um ataque, que é um ataque frontal, claro, uma negação explícita, dizendo que a Bíblia está mentindo, mas existe o uso dela torcendo o texto, dizendo que Deus está dizendo que Deus não disse ali. Então vocês sabem, não sabem, irmãos? Nós que somos já cristãos de longa data, que já temos andado pelas igrejas, que já temos ouvido pregações, vocês sabem que o primeiro ataque está mais fora da igreja, mas o outro ataque está muitas vezes no contexto eclesiástico, religioso, de igreja, onde aqui e ali aparecem pessoas dizendo o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz, torcendo as Escrituras, mudando o sentido, prometendo coisas para as pessoas, dizendo assim, Deus disse que vai fazer isso, faça isso. No entanto, aquilo é um ataque à verdade, é tentar ao Senhor, é acreditar em falsas promessas. Meus irmãos, esses são os ataques que nós vamos ter neste mundo. Ou ele é explícito, claro, é uma negação explícita, ou ele é velado, ele é escondido através de, na verdade, é uma negação também, observe bem, é uma negação também, mas é uma negação dizendo, não, a Bíblia está dizendo, eu acredito na Bíblia, só que é uma negação do que o texto está dizendo para falar o que o intérprete quer falar, negando a verdade das Escrituras. Tudo isso é um ataque, e nós vamos ter isso no mundo. Mas eu quero ir para o meu último ponto, dizendo para vocês, meus irmãos, de certa forma eu já disse, nesses dois tipos de ataque, que esses ataques no mundo dos inimigos, e eu disse para vocês, esses inimigos estão alinhados, né? Então quando eu falo assim que a Bíblia era atacada pelo diabo aqui, ou de maneira explícita, ou de maneira assim, torcendo o seu texto, modificando o seu ensino, isso é o diabo que faz, mas é o homem que ama essas coisas também. E o homem e o mundo está a favor dessas coisas. Então esses inimigos todos estão atacando a Bíblia dessa forma. Mas eu quero dizer para vocês que existem dois aspectos desse ataque. É um aspecto filosófico e um aspecto religioso. E agora eu convido vocês a abrirem 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Eu coloquei para vocês ontem um trechozinho de um texto do teólogo D.A. Carson, que ele fala desse assunto, irmãos. E eu vou usar, inclusive, a maneira como D.A. Carson ele apresenta aqui a interpretação desse versículo, que é de uma forma muito interessante. Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, diz assim, o apóstolo Paulo, ele fala para nós: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz é o que, irmãos? Loucura para os que perecem. É o mundo natural, é loucura para o mundo, tá? Então, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí Paulo faz umas perguntas aqui, que a gente chama de pergunta retórica. Ele quer mostrar com a pergunta uma verdade. Então ele diz assim, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porque visto que a sabedoria de Deus... porque visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O que Paulo está dizendo é que ele
não chegou a eles com sabedoria de palavras. O que ele quer dizer no versículo 17? É que ele não veio trazer para os homens uma palavra humana, porque a palavra humana, ela vai fazer a seguinte coisa, irmãos: ela vai negar a cruz de Jesus. Mas ele não trouxe palavras de sabedorias humanas, mas a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. A palavra da cruz é loucura para eles, mas é a palavra da cruz que eu trouxe para vocês. Quando ele faz a pergunta aqui, as perguntas, onde está o sábio? O sábio é o filósofo. Quando ele pergunta onde está o escriba é o estudioso da lei de Deus. Olha só que coisa. Quando ele diz onde está o inquiridor é aquele, digamos assim, como D. Cássio coloca, o debatedor. Mas eu quero chamar a atenção para o sábio e o escriba. Paulo está dizendo assim: o sábio, o filósofo, não chegou na cruz. Ele está dizendo que todas as filosofias humanas, toda a filosofia grega, não chegou na cruz, porque a cruz, para essa filosofia, inclusive, é loucura. Todo o estudo da lei de Deus por parte dos judeus do tempo de Cristo também não chegou na cruz. Os escribas, os estudiosos, os teólogos daquela época, quando Jesus se revelou, mataram Jesus. Então o que Paulo está dizendo é que o ataque à cruz, a Cristo, é o ataque àquela palavra que nos faz sábios para a salvação. Juntando os textos, o que Paulo está dizendo aqui, entre outras coisas, é que a filosofia humana vai se voltar contra a palavra. E a religião humana, a teologia humana, e até gente que vai, porque esse era o caso aqui, gente que está com a Bíblia na mão, vai se voltar contra a palavra, e vai se voltar contra a sabedoria da palavra, vai se voltar contra a fé na cruz, a fé em Cristo, que é o único meio de salvação. O que Paulo está dizendo é, portanto, é que a filosofia do mundo, ainda que tenha, irmãos, com isso eu não estou querendo dizer que a filosofia de todo é mal, não é isso, mas o que eu estou dizendo é que o homem, pela sua filosofia, ele não vai chegar à verdade, e ele vai, na verdade, dizer que a mensagem da Bíblia é loucura. E o homem, pelo seu estudo natural da Bíblia, veja que coisa, o homem pode estudar a Bíblia, e se ele não for assistido por um poder fora dele, se ele seguir o seu próprio coração, ele vai ser um escriba, ele vai ser um estudioso da Bíblia, mas ele vai negar a cruz. Então nós temos o aspecto filosófico do ataque às Escrituras e o aspecto religioso do ataque às Escrituras. No aspecto filosófico, vocês têm as diversas filosofias deste mundo, vocês têm as diversas tendências do mundo, vocês têm as diversas ideologias políticas do mundo, seja de que lado for, direita, esquerda, o que for. Vocês têm os diversos sistemas filosóficos do mundo, todos eles vão atacar a Bíblia, ou diretamente, ou torcendo a Bíblia. E vocês têm as diversas religiões do mundo. Você tem cristianismo, o budismo, você tem o islamismo, você tem, enfim, as diversas religiões e as diversas tendências dentro da cristandade, dentro daquilo que se chama cristão até mesmo, que vão até citar a Bíblia, que vão usar a Bíblia em algum sentido, mas que também vão atacar a Bíblia, que também vão atacar a cruz, que também vão minar a verdade. Irmãos, o meu tempo já acabou, mas eu queria que vocês guardassem este nosso assunto de hoje como um alerta. Mas eu não quero deixar vocês aqui, né? Porque vocês talvez digam assim, então pastor, a gente está perdido, né? Porque os de fora não chegam à cruz, e os que estudam a Bíblia atacam a Bíblia. Não, nós não estamos perdidos. Por quê? Porque isso é humano. Mas Deus nos dá o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Eu quero encerrar então, lendo com vocês de novo o Evangelho de João, no capítulo 15,
de novo, irmãos, naquele trechozinho que Jesus fala, né, do ódio do mundo e da negação do mundo, nesse mesmo trecho Jesus nos diz algo maravilhoso e que eu quero deixar vocês aqui então com essa esperança. Semana que vem a gente vai tratar de dois aspectos ainda, irmãos, mas veja o que Jesus diz aqui. Quando Jesus diz assim, olha, versículo 23, vamos ler, capítulo 15, versículo 23, aquele que me odeia também a meu Pai. Aí ele diz assim, se eu entre eles não fizesse tais obras quais nem o outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, odiar-me sem causa. Parece, se parar aqui é tão melancólico, é tão triste, mas não para aqui. Porque Jesus diz no versículo 23, e esse é o Evangelho, a boa notícia, sempre o Evangelho, a boa notícia no sentido total, né, que Deus nos salva de nós mesmos. Ele diz assim, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, Ele testificará de mim. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque Jesus está dizendo assim, olha, vem a luz, vem a luz, vem o Espírito da verdade, e Ele vai testificar. E mais, versículo 27, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Meus irmãos, Deus não nos deixou na mão, nem de nós mesmos, nem do diabo, nem do mundo, mas Deus deu o seu Filho Jesus para morrer por nós, e para que nós ouvíssemos, Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo que vem, e veja que coisa, deixa eu falar isso para vocês. Se vocês hoje creem em Jesus, vocês venceram esses três inimigos, a carne, o mundo e o diabo. E quem venceu, na verdade, não foi vocês, foi o Espírito Santo em vocês. Mas eu quero encerrar também com uma outra pequenina palavra. É um alerta. Mesmo você e eu, que já cremos em Jesus, nós temos que continuar lutando contra esses inimigos, irmãos. Quais são? Nós mesmos, nossa natureza, o diabo e o mundo. Porque essas forças continuam lutando para nos afastar da verdade da Bíblia. Mas na semana que vem, eu vou falar como nós podemos lutar contra isso. Semana que vem eu quero falar ainda de dois assuntos. Primeiro, nós vamos falar como os inimigos enganam. Como eles respondem aquelas perguntas. Lembra das perguntas? Como os inimigos respondem aquelas perguntas? Com engano. E vou falar também como nós podemos, diante de tudo isso, nos aproveitar, usar esta palavra tão preciosa que nós temos nas nossas mãos. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos nesta noite do dia do Senhor meditar sobre este alerta que as Sagradas Escrituras nos dão, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos conceda que essa palavra penetre na nossa alma, produzindo em nós um alerta mesmo, para que nós não confiemos em nós mesmos, para que nós não confiemos neste mundo, para que nós não ouçamos as mentiras do maligno, mas que pelo poder do Espírito Santo nós ouçamos a Bíblia, a palavra, Cristo Jesus, aquele que é a sabedoria de Deus, e possamos olhar sempre para Jesus e cada vez mais nos firmar nele, para não sermos enganados, que possamos assim vencer os inimigos da Bíblia em Cristo Jesus, Senhor, no poder do Espírito Santo. Que assim seja. Amém e amém.